que vai voltar a ser, desconfia o Ministério da Fazenda e vai ser separado em duas, óbvio, Fazenda e Planejamento. Mas essa novela ela ganhou mais um episódio. Diante da baixa aprovação de Fernando Haddad para ministro da Fazenda, o atual cargo da Economia, Lula avalia nomear seu próprio vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para comandar a pasta. Nessa articulação mirabolante, Haddad ocuparia a cadeira do Planejamento, como eu havia dito, na esplanada dos ministérios. Ao contrário do ex-prefeito de São Paulo, Alckmin nunca foi filiado ao PT e tem notória capacidade de articulação com o setor empresarial. Alckmin tem, meus queridos, potencial para equilibrar os interesses do país no ministério, ou isso vai ser apenas o que tem para hoje? Ou isso também é uma notícia para tentar acalmar o mercado que anda muito agitado com as últimas declarações, Nelson? Olha, eu acho que eles não nomeiam, né? Eles dão a notícia, eles cotam o nome da pessoa para o ministério para saber como que haverá a reação do mercado, da sociedade. E eu acredito que sim, o nome do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, é o melhor dos mundos nesse cenário para o Ministério da Fazenda ou da Economia, seja lá como se chame, diante das opções que a gente tem. Entre o Geraldo Alckmin e o Fernando Haddad, há muito mais de benefício para o Brasil e para o mercado com o nome do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, não há dúvidas em relação a isso. E eles jogam o nome, eles plantam essa semente para ver qual é a reação. E a reação é positiva em relação ao nome do Fernando Haddad, por exemplo, que foi em algum lugar fazer aí um comunicado e já espantou muita gente com o que ele falou sobre economia, né? Já começou a colocar muitas dúvidas, muitas inseguranças, muitas incertezas e houve uma reação que gerou agora a essa nova possibilidade no Ministério da Economia do nome do Geraldo Alckmin. Como é que fica, Bia, o acúmulo de função? Se for mesmo Geraldo Alckmin, ele é o vice-presidente e talvez o ministro da Fazenda. Pois é, eu vejo muito o Alckmin como ele pode ser chamado do pano quente do PT. Então o PT vai, anuncia, joga o balde de água fria no mercado, fala, eu vou colocar o Haddad, que seja. Aí vem aí todo mundo fica, obviamente, histérico e fala, não é possível que ele está fazendo isso. Até entenderia ele na educação, inclusive, como ministro da Educação. Mas aí ele fala, bom, então agora eu tenho o Alckmin. Pega o Alckmin, joga o pano quente, vamos falar que vai ser o Alckmin, que vem com esse papel de moderação, etc. Eu confesso que eu me iludi, eu achei que a gente ia ter um Lula moderado nos 2 primeiros anos. Vá. Pois tá vendo? Isso lá atrás, tá falando mas você era muito criança. Eu era. E aí, eu achava que teria um Lula moderado agora nesses 2 primeiros anos. E depois ele traria, assim, ele ia, na verdade, sem muita mídia e sem muito auê, aparelhando cada vez mais. E depois ele ia escancarar. Mas não, eu realmente me enganei. Eu fiz essa análise. Pois mas com o Alckmin, trazendo o Alckmin e com o momento que o Brasil tinha de oposição, porque o Lula também nunca teve um Brasil com metade das pessoas não votando nele. Né? Ele não tinha isso. Então, assim, eu achei que vinha isso. Então, a figura do Alckmin traria isso. Mas o Alckmin, ele não entrou. Não sei se vocês concordam. Eu só queria fazer... O Alckmin não entrou num acordo de cavalheiros. Ele falou assim, pega o Alckmin aí que ele tá insatisfeito onde ele tá. Ele vai ser bom agora, vem aqui. E o Alckmin é só você fazer assim, que eu vou... Ele tava facinho, na verdade, Tomé? Beatriz, queria só poder corrigir. Não é metade do país não votando nele. Nós tivemos mais ou menos 58 milhões de votos no presidente Bolsonaro e mais de 30 e tantas milhões de pessoas que não votaram. Então, ou seja, mais de 90 milhões de pessoas, que é do público votante, que é de mais ou menos 150 milhões de pessoas, que não votaram no PT. Esse é o problema. E o que acontece é que para um cargo técnico tem que colocar uma pessoa técnica. O Alckmin é político. Por que o presidente Jair Bolsonaro acertou? Porque ele ficou fazendo a política do jeito dele e colocou pessoas técnicas nos ministérios. Aquele trabalho é um trabalho para quem senta, trabalha, avalia, quem está com a mão na massa. Não é para um político estar lá, desculpa, tá tudo errado. Eles estão jogando o nome dele para tentar afastar um pouco todos os comentários ruins que vieram do Haddad, que seria uma catástrofe para a nação brasileira, mas de verdade, colocarem alguém que tenha capacidade para poder cuidar da economia do Brasil, não tem nenhum nome que foi passado para nós até agora. Aliás,
quem serão as pessoas que vão estar nos ministérios, que a gente não sabe, eles só dizem que vai ser alguém. Precisamos saber, porque estamos a 1 mês de chegarmos no final do ano e começarmos um novo governo. Tom, eu vou discordar de você. Aqui, ó, fala aí, tem mais detalhes. Eu quero só discordar num ponto só do Tomé, que eu pensava como você, Tomé, que a gente deveria ter indicações técnicas para os ministérios. Isso até pouco tempo tinha essa convicção, mas eu cheguei à conclusão de que nós podemos sim, e isso tem as suas benesses, de colocar pessoas políticas no ministérios e colocar pessoas técnicas nas secretarias para assessorar essas pessoas. Vou dar um exemplo. A gente já falou aqui nessa mesa em outro dia. Por exemplo, o juiz Sérgio Moro. Era uma pessoa técnica, mas sem nenhum tato político. E foi um péssimo ministro da Justiça. Na verdade, o que ele criou foi um caos, justamente por inabilidade política. Então, alguns ministérios que precisam se relacionar com outros entes, com outras instituições, é preciso sim que tenham pessoas políticas, que tenham ali o mínimo de competência na área, na pasta, claro, mas que tenham a habilidade de sentar na mesa, de negociar e que estejam amparadas de pessoas técnicas. O Sérgio Moro também não era bom tecnicamente, não. Se fosse... Eu também concordo. Concordo. Tinha gente que não saía eu vou discordar um pouquinho, né? Eu, como empresário, dono de empresa, se você não tem a capacitação para compreender o que as pessoas de baixo trazem para você, você acaba assinando de uma maneira totalmente errônea. Você tem que olhar as coisas, tem que compreender o que está sendo feito. Então, um cargo no ministério é um cargo, sim, técnico. Você tem que colocar secretários técnicos na base de você para poder fazer o trabalho, enquanto você tecnicamente avalia e também faz um pouco de política. Agora, você colocar uma pessoa no ministério que não entende nada, como sempre foi no passado, pega um político qualquer, coloca para ser ministro da Educação. Um político qualquer para ser ministro da Infraestrutura. E achar que a turma de baixo vai fazer o trabalho, eles vão enganar todo mundo e ele vai assinar um monte de coisa lá que não faz o menor sentido para a nação brasileira. Não qualquer, alguém que tem um mínimo ali de interesse com a pasta. Mas, por exemplo, quem foi melhor ministro da Saúde? Nelson Tate ou Pazuello? José Serra, querido. Gente, vocês têm que trazer essa conversa para o marketing, porque isso aí é puro marketing. O Lula avalia Alckmin como ministro da Fazenda. Isso é uma mentira. Ele jogou lá para ver como é que o mercado vai reagir, como é que as pessoas vão reagir. Não tem como acumular duas funções. Eu queria fazer uma analogia com o futebol, já que a gente está em ano de Copa do Mundo. Em 2002... Não, até dá para acumular. O Zé de Alencar acumulou. E foi um sucesso. Do Lula. E foi um sucesso. Olha o sucesso que foi. Foi maravilhoso, né? Só quem lembra... Meu Deus. Mas vamos lá. Deixa eu fazer essa analogia aqui com o futebol, que é bem pertinente. Em 2002, o Ronaldo Fenômeno sentiu uma dor no adutor. E ele saiu mancando de um treino. A notícia do mundo inteiro começou. O Ronaldo não vai jogar, o Ronaldo não sei o que lá. Encheu o saco dele, cara. De tanto que ele era tão observado naquela Copa do Mundo. O que ele fez para mudar a estratégia? Ele foi lá e fez aquele corte cascão. Acabou, ninguém mais falou da lesão dele. Deixaram ele em paz e noticiou o quê? O cabelo cascão. É a mesma coisa que o Lula está fazendo com o Alckmin. Ele já deve ter um outro nome, já deve estar analisando para ministro da Fazenda, só que ele jogou o Alckmin lá... cortina de fumaça. Exatamente, ele tem que fazer isso, é uma estratégia política. Desde quando a política existe, isso acontece, não é de agora. Eu analiso como marketing porque eu sou do marketing. Isso para mim é uma pura falácia, não faz sentido ele estar como vice-presidente e colocar ele como ministro da Fazenda. Mas a questão é a seguinte também, tem o cachorro oculto nessa situação. Cachorro oculto? Ou a picanha oculta, para quem preferir. Porque, notem, o Ministério da Economia hoje, que tem as funções dos antigos Fazenda e Planejamento, vai voltar a ser Fazenda e Planejamento. O Alckmin, ele falou que vai jogar na... Mas o planejamento continua na mão do Haddad. O Haddad, que na campanha dele, lembrem-se, queridos, foi lá falar pro sem-teto, você achar aí propriedade que não está cumprindo função social, agora o que é função social é o que ele definir. Só mandar uma cartinha para mim, uma cartinha, hein? Igual acho na Xuxa na Saturnino de Brito. Só me manda uma cartinha, eu vou e desaproprio. É esse homem que ainda está no planejamento. Que é umbilicalmente ligado à Fazenda. Então, o São Paulo já recusou ele aqui como governador, né, cara? E as pessoas deveriam ter essa conscientização política, essa consciência política quando vai eleger alguém. Porque não elegeu só o presidente, elegeu toda aquela corja petista que está junto com ele. Então, eu não me surpreendo com o que você fala, Pavinato, porque a gente pode esperar sempre o pior vindo de Haddad, Lula e todos esses comparsas deles aí. É a carreta furacão. É a carreta furacão. É a carreta furacão.